Olá pessoal, aqui é o Márcio Batista do Instituto Congix e vou demonstrar para vocês nesse vídeo como está preenchendo a planilha de cálculo de custo de produção. A planilha de cálculo de custo unitário de produção é uma planilha baseada pela fórmula o esforço de produção sobre a quantidade produzida. O objetivo desta planilha é demonstrar o custo de se produzir por unidade produzida. É determinar o valor de cada produto na linha de produção, baseado no custo, mão de obra, encargos, gasto com equipamentos e de processo. A utilização dessa planilha, ela vai ter como objetivo os estudos de melhoria de produtividade. Com essa planilha nós vamos estar conseguindo determinar o custo unitário, o custo por etapa e verificar onde nós podemos estar melhorando. Nós temos três abas dessa planilha. A primeira aba é uma aba de apresentação, onde nós temos todos os indicadores que nós podemos observar, que é a melhoria de processo. A segunda aba já é o cálculo em si, pelo método simplificado. Nós temos dois tipos de método que nós vamos estar utilizando nesse cálculo do custo unitário, utilizado através do preenchimento dessa planilha, onde os parâmetros de análise vão ser preenchidos de acordo com o tamanho da empresa, tipo de processo e alguns dados que nós devemos estar preenchendo previamente. O método completo ele é baseado em informações mais complexas, onde nós devemos estar previamente preenchendo a planilha. É uma planilha maior, onde nós devemos estar obtendo algumas informações. Não é difícil de estar preenchendo essa planilha, basta a gente ter um pouquinho de cuidado para determinar os valores que aqui são necessários. Então nós vamos estar preenchendo em primeira mão a planilha para cálculo do custo unitário pelo método simplificado, que é um método onde eu vou conseguir chegar bem próximo ao valor do custo individual. Por que eu falo bem próximo? Porque quanto mais informações eu tiver do processo, melhor será o meu custo. No nosso caso, o método simplificado, ele chega bem próximo a esse valor e dá para a gente fazer uma análise crítica e determinar assim melhorias para a linha de produção. Para preencher o método simplificado, nós precisamos ter alguns dados relativos ao processo. Para exemplificar a nossa planilha, nós vamos estar preenchendo o cálculo da análise. Aqui nessa planilha, nós temos a primeira etapa aqui em cima, que seria o cálculo de análise, onde eu sei já as etapas do processo e já indico diretamente aqui. Porém, existe uma outra planilha, outra formulazinha de resumo, onde ela é abastecida através desse preenchimento da planilha. Então nós vamos estar preenchendo aqui, ó, cálculo da análise. Nós vamos estar, no nosso caso aqui, nós vamos estar preenchendo o sabonete. Já nessa quantidade de produtos por hora, já é um dado que a gente tem que falar um pouquinho sobre ele. Seria a quantidade de produtos executados em uma hora baseado no meu gargalo de produção. Nós vamos ver aqui embaixo que nós devemos verificar a operação e a cadência. O que seria a cadência? A cadência seria a quantidade de peças possível na operação. Então, para cada etapa aqui, eu vou precisar de fazer uma cronoanálise, que é a medida através de etapas dessa operação, e onde eu vou estar fazendo aqui, colocando a quantidade de produtos executados naquela etapa. Como que seria esse preenchimento? A primeira operação na fabricação do sabonete seria de separar materiais. E a nossa cadência, o que seria a cadência? A cadência seria a quantidade de peças possíveis na operação. Eu devo fazer para isso uma cronoanálise, que seria medir nessa etapa a quantidade de produtos. Essa cronoanálise ela deve ser feita de forma tranquila, pelo menos 3 medições ao longo do processo, para verificar, está determinando ali a quantidade de produtos que eu posso fazer em uma hora de processo. No nosso caso, eu medi e verifiquei que eu consigo separar materiais para 1.500 sabonetes por hora. Eu preciso de 2 pessoas, no valor médio de salário de R$ 950. O encargo de mão de obra seria dependendo do tamanho do porte da minha empresa. Na nossa tabela, nós temos aqui, utilizamos o fator de 1,75 para pequeno porte, empresa de médio porte 1,86 e grande porte 2,27. No caso nosso aqui do exemplo, é 1,86, é uma empresa de médio porte.
E o fator produtivo vai depender do tipo de processo, se é com ferramentas manuais, pequeno porte, ferramentas prensas, máquinas ao longo da linha, comandadas ao longo do processo ou processo automatizado com pouca mão de obra. No nosso caso, então, eu vou estar utilizando máquinas ferramenta, porque existe uma empilhadeira no processo aqui. Então, eu vou estar utilizando 1,7 de peso. Dessa forma, eu já determinei o meu primeiro esforço de produção. Nessa etapa de separar materiais, para 1 hora de trabalho, eu vou gastar R$ 37,55. Vou separar agora a segunda linha aqui, que seria pesar matéria-prima. Essa segunda operação, ela tem uma cadência de 1.800. Eu consigo pesar matéria-prima para 1.800 sabretes por hora. Eu tenho 2 mãos de obra direta. No caso aqui, o valor do salário dessa mão de obra para pesar matéria-prima é uma mão de obra mais cara, então ela é R$ 1.100. O encargo de mão de obra possivelmente vai ser igual para todas as minhas etapas das operações. Por quê? Porque é a mesma empresa, então eu vou utilizar 1,86. E o meu fator produtivo, no caso aí, como é pesar matéria-prima, eu vou utilizar apenas uma balança, eu vou utilizar máquina de pequeno porte, que é 1,4. E dessa forma eu já calculei também o meu segundo esforço de produção. Eu vou preencher essas outras operações um pouco mais rápido e volto a falar com vocês após o preenchimento, ok? Bom, eu já preenchi aqui o restante das operações da mesma forma que eu preenchi as 2 primeiras operações. Eu defini o resumo da minha operação, verifiquei a cadência, quantidade de mão de obra, o valor do salário, o encargo, o fator produtivo. Notem que, por exemplo, nessa operação aqui de embalar sabonete, eu preciso de 12 pessoas na minha linha de produção, o valor de 950, e eu tenho máquinas de pequeno porte na linha de produção. Nos demais itens, eu tenho fatores também variados aqui. E dessa forma, eu já montei o custo por etapa e também o custo pelo total de produção. O que quer dizer esse custo aqui? Esse custo aqui é o valor de produção, meu custo de produção, para me produzir uma quantidade de sabonetes por hora. Então, dessa forma, eu já defini o meu esforço de produção. O meu esforço de produção aqui, no caso, é de 471. Ele já puxou aqui, ó, 471,34. E a quantidade de produtos entregues? Bom, a quantidade de produtos, nós utilizamos uma metodologia do gargalo. O que é isso? É a metodologia que nós verificamos. Nós verificamos a cadência de várias etapas da produção. Nessa forma de calcular a quantidade, como o meu produto precisa de uma quantidade de produto para ser definida, o que nós fizemos? Nós definimos que a nossa quantidade de produto vai ser determinada pelas 3 operações mais lentas. Veja bem, a cadência aqui foi de 1.500, 1.800, 3.500. Nessas 3 operações que são as menores velocidades do processo. Então, dessa forma, eu tenho uma média de 700 peças por hora. É esse que é o cálculo que eu vou utilizar. Por quê? Nós temos o esforço de produção, quantidade de produtos e nós temos já tem aqui o custo por unidade produzida. Já esse custo de unidade produzida seria o custo para me produzir cada produto a uma quantidade de 700 unidades por hora. Então, dessa forma, eu já calculei pelo método simplificado o meu custo por unidade produzida. Geralmente, esse método simplificado ele dá uma variação de 10% para cima ou para baixo do custo do método completo. Por quê? Porque o método completo eu utilizo mais parâmetros, então dessa forma eu consigo visualizar. Mas com esse valor aqui, eu já consigo determinar as minhas possibilidades de melhoria no processo. Qual que é o objetivo? O meu objetivo é, com o mesmo custo de produção, eu produzir a maior quantidade de produtos. Tá? E dessa forma, eu consigo reduzir o meu custo por unidade produzida. Bom, dessa forma, nós finalizamos esse preenchimento da planilha de cálculo do custo unitário pelo método simplificado e ficamos para o próximo vídeo verificarmos como é feito pelo método completo. Um abraço e até lá.